2020 propõe-se para Portugal que a percentagem de PIB utilizado na área da investigação e desenvolvimento fique entre o 2,7% e o 3,3%. Nós, em termos de taxa de emprego, temos que ter 75% garantidos e, neste momento, com a crise global, nós sabemos que não está a atingir esses objetivos, infelizmente. Também se espera que Portugal atinja os 31% em termos de utilização de energias renováveis. Ou seja, isto são metas muito difíceis de atingir até 2020. Se vamos conseguir ou não, não sei, tudo depende dos portugueses, como eu costumo dizer, não dos governantes, mas tudo depende dos portugueses, porque o grande problema é a falta de competitividade que existe na mentalidade nacional, na minha opinião. E nesse aspecto nós poderíamos apostar, e o ensino superior é um elemento-chave nisto, porque é preciso saber, mas também é preciso saber fazer. E então o ensino superior, as entidades de ensino superior têm que estar voltadas essencialmente para o mercado, para sentir efetivamente as necessidades. Porque se nós estamos a formar, temos que formar os próximos profissionais para as necessidades reais. Nós não conseguimos ser competitivos em todas as áreas, não conseguimos ser produtivos em todos os setores de mercado e, por isso mesmo, acho que Portugal, os portugueses têm que definir essencialmente as áreas onde querem apostar e sermos efetivamente competitivos nelas. Nós temos que tentar reduzir a questão da exclusão social e da pobreza. E parece um número irrisório, mas tendo em conta o enquadramento nacional, talvez não seja assim tão difícil de conseguirmos atingir, que é limitarmos a 200 mil cidadãos que continuem em risco do limiar da pobreza e da exclusão social. Isto é quase uma bola de neve, não é? Se não há emprego, as pessoas provavelmente poderão atingir esse limiar da pobreza. Então nós temos que arranjar estratégias concertadas entre todos os stakeholders da sociedade para conseguirmos definir efetivamente áreas onde essas pessoas possam contribuir para o desenvolvimento da própria comunidade onde estão e libertarem-se deste estigma da exclusão social e das minorias. Se nós conseguirmos definir efetivamente uma estratégia onde quer cidadãos, quer todas as entidades parceiras, públicas e privadas, se sintam ouvidas, tenho a certeza que nós conseguiremos atingir esses objetivos. Penso que neste momento nós temos que apostar essencialmente nas áreas das TIC, das Tecnologias de Informação e Comunicação. Porquê? As TIC não é só para a área da comunicação e dos social media, mas também é necessária para as áreas das biomédicas, das biotecnologias, de toda essa área que pode tornar-nos mais competitivos. Os empresários, sejam públicos, sejam entidades públicas, têm que reconhecer que os custos que estão adjacentes à formação, à atualização, reciclagem e motivação dos seus recursos humanos não é um custo, é um investimento. Inovação não é só estar sempre a ter novas ideias. Inovação é definir concretamente quais são os problemas que existem em cada região. Por exemplo, a região de Viseu é diferente da região de Coimbra e da região de Aveiro. Nós temos que identificar efetivamente quais são os problemas que estão adjacentes ao desenvolvimento dessa comunidade e também tem que haver abertura das entidades públicas e privadas ao ensino superior, aproveitarem as entidades de ensino superior que têm nas suas regiões e fazerem parcerias. Porque muitas vezes as inovações e as patentes e as ideias que surgem da investigação científica, e muitas delas financiadas pelos próprios fundos comunitários, não estão a ser rentabilizadas depois em termos de mercado. E, obviamente, o dinheiro move o mundo, não é? A globalização é essencialmente económica. E, por isso mesmo, por que não aliar e aqueles projetos fantásticos que geralmente os professores guardam na gaveta e que até os alunos tiveram excelentes notas, porque é que não podemos divulgar isso? Porque isso é verdadeira inovação. Porque se os alunos são daquela região, primeiro estão preocupados com a sua empregabilidade e vão tentar encontrar respostas que os possam tornar empregáveis. E eles, melhor que os responsáveis que estão nas instituições europeias, conhecem o mercado. E inovação, para mim, é encontrar respostas novas aos problemas que permanecem na realidade de cada região.
Nós temos que mudar a ideia de que a União Europeia é apenas alguma instituição que fica longe, numa cidade chamada Bruxelas ou em Estrasburgo, e onde nós vamos solicitar fundos, ou então apresentar alguma queixa, por exemplo, ao provedor de justiça. É estranho que os portugueses reclamem, porque não têm muitas vezes o acesso que gostariam aos próprios fundos comunitários, mas depois grandes parcelas, grandes tranches desses fundos comunitários são devolvidos. Claro que o problema não é só dos portugueses em geral, da comunidade, da sociedade em geral. Provavelmente, talvez, as próprias entidades que estão ligadas às instituições europeias também tenham que fazer um trabalho mais profundo. Isso mesmo, acho que aqui tem que haver uma mudança de mentalidade para que o cidadão português, primeiro, se considere efetivamente cidadão europeu. Segundo, que se tira uma licenciatura, se tira uma formação profissional, se tira um doutoramento, o que for, o mercado de trabalho dele, o mercado natural de trabalho não é a fronteira nacional, mas é a fronteira comunitária. E não há que ter medo. Se nós conseguirmos respeitar e manter pelo menos a empregabilidade em 75%, o que é que está adjacente nisto? A formação, ou seja, o ensino superior, que é outra das metas, não é? Que deve ficar nos 40%, e estamos muito abaixo da média europeia. Depois também estará relacionado com a capacidade de nós investirmos na inovação e no desenvolvimento. E depois, a segunda meta que eu gostaria de realçar é a redução da população em risco de pobreza ou de exclusão social. Nós queremos que a nossa economia se desenvolva, a sociedade também tem que ser inclusiva. Ora, isto leva-nos a conceitos de responsabilidade social, quer das empresas, quer das entidades públicas, quer do cidadão comum, e leva-nos também para a questão do voluntariado. Muitas vezes, nós quando falamos em competitividade, esquecemos que o voluntariado, embora o seu conceito evidencie a boa vontade e o apoio e a promoção do próximo, as atividades de voluntariado gerem muitos valores financeiros para o próprio PIB nacional. Muitas das pessoas que desenvolvem o voluntariado tornam-se mais empregáveis, no sentido de as instituições já os conhecem a sua forma de trabalhar e muitas vezes oferecem estágios profissionais no final da licenciatura e mesmo contratos. Isso também é uma potencialização. Apesar da crise global, penso que a Europa é um processo sem retorno, não é? Face àqueles arautos do euroceticismo que consideram que a União Europeia, mais cedo ou mais tarde, se vai desintegrar, eu considero que o processo de integração europeia, embora tenha tido muitos precalços e muitas vezes tentámos correr demasiadamente depressa, penso que a União Europeia vai continuar a ser um processo de integração e que vai continuar a existir. Até 2020, eu penso que se todos efetivamente estivermos preocupados como cidadãos europeus, é possível atingir ou ficar muito próximo das tais metas que foram definidas. Porque isto é muito bom, termos prazos para cumprir é muito bom do que estarmos a dar nomes muito pomposos aos nossos sonhos e não termos metas a atingir. Somos nós que propomos à Comissão Europeia o que vamos fazer para atingir aquele objetivo. Agora, temos é que ser muito realistas naquilo que propomos, não é? Obviamente há imponderáveis que nós não conseguimos controlar, como as crises do subprime, as crises financeiras, a bancarrota de algumas instituições bancárias, mas há outros ponderáveis que nós conseguimos controlar. E a questão do investimento no ensino superior, o investimento em empresas viáveis, em projetos viáveis, através da AICEP, do CREN, de todos esses programas comunitários e nacionais, eu penso que Portugal, obviamente, estará mais competitivo. As políticas que estão a ser implementadas são as mais adequadas ao reforço da economia? Na minha perspectiva, não. Porque eu considero que para superar, e temos o caso da Irlanda e da Islândia, para superar as crises é preciso, desculpem a expressão, gastar dinheiro, é preciso investir. Porque se nós cortamos e limitamos todos os investimentos,
é uma bola de neve e então tudo para. Eu preferiria que as opções gerais dos governantes fossem: vamos investir agora, mesmo que o déficit ainda baixasse mais, apesar das sanções que a própria União Europeia nos colocaria e o FMI, mas só através do investimento é que as pessoas também acreditam que valerá a pena continuar a investir. Por isso, primeiro tem que ser a administração pública a acreditar nessa opção do investimento, para depois os privados irem a reboque, não é? E também continuarem a investir em Portugal. A cidadania europeia é uma cidadania muito sui generis. Primeiro, não suprime o nosso vínculo ao país, ao Estado-membro de onde fazemos parte, por isso é supranacional. E geralmente as pessoas veem a cidadania europeia como apenas uma cidadania de direitos. Ao fim e ao cabo é. Ou seja, através da cidadania europeia nós adquirimos um conjunto de direitos nos outros Estados-membros, no território dos outros Estados-membros, que de outra forma não conseguiríamos. Quais são os grandes deveres que estão subjacentes à cidadania europeia? Temos que respeitar os valores da Carta Fundamental dos Direitos Humanos, que agora passou a ser vinculativa com o Tratado de Lisboa, e temos que defender a ideia comunitária. São deveres muito fáceis de cumprir, não é? Porque penso eu que se vivemos todos em democracia até acreditamos nos direitos humanos. A ideia da cidadania, da livre circulação, do mercado comum, de tudo isso que permite, faz com que muitas vezes as pessoas se desliguem um bocadinho de é preciso ser efetivamente cidadão europeu. Agora, os portugueses são verdadeiros cidadãos europeus? Neste momento eu penso que a maioria nem sequer sabe o que é ser cidadão. Porque, para além dos direitos, e se vivemos num welfare state também temos que ter direitos, não é? Não podemos limitar e eliminar todos os direitos adquiridos, mas também temos deveres. Agora, se nós já percebemos o que é a cidadania europeia, eu penso que neste momento ainda há muito trabalho a fazer. A Comissão Europeia, pelo Tratado, e agora ainda mais reforçado pelo Tratado de Lisboa, é obrigada a fazer consultas públicas sobre todas as temáticas que estejam em propostas de elaboração de iniciativas legislativas. Por incrível que pareça, Portugal, eu não digo nunca, mas raramente contribui com alguma opinião sobre aquilo que eles estão a debater. Geralmente, quais são os países que contribuem? Reino Unido, obviamente, a França, alguma percentagem, a Alemanha, obviamente, porque eles dizem que são os nossos financiadores, não é? E depois vamos buscar os países dos Bálticos, do norte da Europa, e os novos Estados-membros, que são países que não têm grande história nem grande cultura em termos comunitários ainda. Portugal, Espanha, raramente se preocupam em contribuir. E isto é tão fácil como um clique na internet. Basta irmos e podemos escrever no Google consultas públicas da Comissão Europeia, porque está em todas as línguas, e nós podemos dar a nossa opinião. Agora, é muito estranho que desde 2009 apenas tenham existido 500 contributos de cidadãos individuais em termos comunitários. Nós temos que olhar para a União Europeia como um espaço que nós fazemos parte e que nós temos que obrigatoriamente contribuir para que ele melhore, porque senão podem definir as melhores estratégias na Europa 2020 e noutros documentos. Se os cidadãos não se envolverem, nenhuma estratégia terá o resultado esperado, obviamente. Muitas vezes, pelo menos nos alunos do ensino superior, eu muitas vezes vejo essa ambiguidade. Eles acham que os valores que existem na sociedade já estão desadequados, mas também não estão preocupados em encontrar novos valores, não é? Não é só falar em ética e deontologia no mercado de trabalho, porque tudo isso não faz sentido para um jovem que não saiba quais são os seus valores de vida e quais são os seus objetivos e metas a atingir. Por isso, primeiro, trabalhar a parte da cidadania e depois formar técnicos especializados. A ideia da geração Arrasca não tem a mínima fundamentação. Todos os jovens, quando passam por essa fase fantástica da nossa vida, que passa tão depressa, sempre sentiram dificuldades. Por isso, não há gerações Arrasca.
Eu estou no ensino superior e acredito plenamente nas capacidades e nas competências desta geração. Agora, só lhes pedia era que fossem melhores numa coisa que nós ainda não conseguimos ser, que é serem cidadãos a sério. E se não concordam, digam onde não concordam, mas fundamentem. Porque não é criticar só por criticar, têm que ser cidadãos informados. E isso só se consegue se soubermos o que é a União Europeia, porque é o espaço que nos rege neste momento. A maioria das políticas comuns entram-nos pela nossa vida adentro todos os dias, não é? Então, antes de criticarmos, antes de exigirmos, antes de manifestarmos, vamos nos informar e vamos tentar ser verdadeiros cidadãos proativos na União Europeia. Essa é a ideia que eu gostaria, que eles fossem melhores que a minha geração.